Mauro, rapidamente, para você. 1 bilhão no name rights do novo estádio do Flamengo, é isso? Que loucura, hein? Isso aí foi o que o Globo publicou no dia 5 de junho. Aí eu fui ouvir alguns especialistas e cruzei aí com alguns números de outros clubes que venderam o patrocínio dos seus estádios para ver se faz sentido esse valor, né? Até não é um valor proporcionalmente tão distante do que o São Paulo ganha por 3 anos do seu name right. Só que é um ponto importante que eu friso aí do texto, que é o seguinte: se o Flamengo ganhar 1 bilhão de reais pelo name right, em 25 anos, como estaria disposto a negociar, pretendendo obter o Landim, segundo o jornal Globo, esse dinheiro entraria em 25 anos. O estádio tem que ser construído em 5 ou 6. Ou seja, você não teria a injeção de 1 bilhão em tão pouco tempo, creio eu, né? E sim diluído ao longo do tempo. Não dá para fazer a conta do estádio assim. Vai custar 2 bilhões. 1 bilhão de name right, só falta 1 bilhão. Não, não é assim. A matemática é um Não é pouco mais assim. complexa. Perfeito. Mauro César Pereira, Danilo Lavieri, Arnaldo Ribeiro, muito obrigado. Chegamos em 3,7 mil likes, vamos chegar em 4 mil. Vocês estão dispensados, muito obrigado pela grande participação. E eu Uma vai das entrar em maiores campo agora. audiências da história desse programa, É, diga-se de exatamente. passagem. Acho que é a E, me- e segunda me- maior, e mesmo atrás com o daquele elenco pós-Flamengo e rachado, Palestino. e mesmo com. Sim. Exatamente isso, Mauro. E E eu estou mesmo com o falando para elenco você rachado. profissionalmente. Os nossos Isso. diálogos agora são meramente profissionais. Isso, mesmo com o elenco rachado, eu e o Mauro completamente de relações cortadas, Até o estamos aqui, Abel ó, tá tá vendo? comprando Isso. briga aí comprando lado nessa briga Tirone Exatamente, e Mauro. exatamente. Valeu, Mauro, valeu, Arnaldo, valeu, Danilo. Entra em campo agora o Valeu. Diego Ribas para falar do UFC. Cadê ele? Olha o craque aí. Grande Diegão Ribas. Muito bom dia para mim, eu não sei se já é boa tarde para você. Seguinte, hein? Temos informações sobre o UFC. Chutaço no UFC do Poatan. E aí, quais as novas? Bom dia, Tirone. Exatamente. Card espetacular do UFC 303 foi realizado no último final de semana aqui em Las Vegas. E nesse momento é de manhã ainda, Tirone. São quase 6 da manhã aqui. Está um pouquinho para trás, 4 horinhas. Poatan liderou esse card, Tirone. Se colocou numa posição de muito destaque no UFC. Ele aceitou essa luta faltando apenas 2 semanas. Ele salvou o evento, por assim dizer. Este era o evento em que o Conor McGregor voltaria a lutar. Ele faria essa luta principal e se machucou. Faltando 2 semanas, o Alex Poatan aceitou essa luta. E, curiosamente, é o terceiro evento seguido que ele é chamado ou de última hora ou é escalado numa posição diferente. Em Nova York foi assim, era para o John Jones liderar o evento, se machucou também, e o John Jones e o Poatan assumiu a luta principal. Em abril, no UFC 300, não é o Poatan lutaria em maio no Rio, foi escalado para lutar em abril para salvar o evento, e agora com 15 dias. E ele está colhendo esses frutos, Tirone, porque ele está aceitando os riscos, e segundo ele mesmo diz, ele está aceitando, agarrando as oportunidades. Então ele aceita os maiores desafios, coloca o seu cinturão em jogo, está se tornando uma peça extremamente importante nas negociações do UFC, e a sua popularidade aumenta em níveis absurdos. Hoje o Poatan é sim uma estrela global, um dos maiores nomes do UFC como um todo. E nesse ano em específico, em 2024, ele é o campeão mais ativo e o atleta de maior visibilidade que mais vendeu pay-per-view nos Estados Unidos. Então o Poatan chegou a um nível que era impensável alguns anos atrás. Inclusive é curioso lembrar, Tirone, que o Poatan ele assinou o contrato com o UFC faz menos de 3 anos. Ele estreou em novembro de 2021. Desde então já foram 9 lutas, 8 vitórias, sete nocautes, conquistou cinturões em 2 categorias diferentes, já defendeu o cinturão dos meio pesados em 2 oportunidades, liderou cards incríveis, com grande vendagem de pay-per-view, números incríveis de bilheteria, e consolida seu nome a passos largos para fazer história na organização. Já tem feito história, quebrado alguns recordes, e é isso. Nesse sábado a gente viu mais uma vez nocaute incrível, nocaute espetacular em cima do Jiri Prochazka, um ex-campeão que o Poatan já havia nocauteado em novembro do ano passado. É difícil até mensurar o crescimento do Poatan, como eu mencionei, estreou no UFC há menos de 3 anos, com os feitos que ele, a partir dos feitos que ele já fez. Enfrentou 5 ex-campeões, revanche, uh,
liderou cards em Nova York, no famoso ginásio Madison Square Garden, liderou o UFC 300, agora nocauteou o Jiri Prochazka. É incrível, assim. É difícil de escrever. Tanto é uma curiosidade que o Poatan não fala inglês e ele ensinou, entre aspas, sem querer, o seu bordão chama para diversos fãs ao redor do mundo. O Poatan se tornou um fenômeno de popularidade, Tirone. Pô, que demais. Vamos ver ele falando sobre o chutaço e sobre a vitória dele. Vamos ver ele. Vamos botar ele no ar aí. Fala pessoal do All Sport, sou Alex Pereira, campeão do UFC, defendi mais uma vez aí o meu cinturão, estou muito feliz, obrigado pela torcida de todos. Para quem acompanhou aí durante essas 2 semanas, né, eu falando sobre meus treinamentos, a minha evolução, o quanto eu estava preparado. Às vezes a gente não mostra muito, né, e as pessoas têm a dúvida, né, se está preparado ou não, mas ontem eu falei que hoje seria o dia que não teria como esconder isso. A gente ia subir lá em cima e tem coisas que não tem como esconder. E vocês viram o quanto eu estou preparado fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Cara, estou muito feliz, de verdade. Muito obrigado a todos. Vocês viram que foi uma luta difícil, né? O cara dificultando um pouco a distância. Eu vi no vestiário também que ele estava simulando um chute nas pernas ali, como defendia. Eu e o Plínio tava vendo isso e eu falei assim, ele tá tirando a perna, mas eu acho que eu consigo pegar no tempo. Esse tempo que ele tá fazendo aí, é diferente do meu, mas se caso eu não conseguir, eu vou chutar em cima, porque ele tá deixando um pouquinho a guarda baixa e foi o que aconteceu e deu muito certo. Muito bem, tá aí ele explicando o chutaço que ele deu. Vou fazer 2 perguntas para você, Diego. A primeira, se esse chute foi tipo aquele do Anderson Silva no Vitor Belfort e quais são o próximo grande evento do UFC. A técnica foi diferente, né, quando você compara o chute do Anderson Silva no Belfort, mas o impacto talvez seja bem parecido, Tirone. Reação do público, a reação pós-luta, as imagens, como a gente está vendo agora, o impacto do chute foi até comparável, assim, bem similar. Até o que ele explicou ali, pessoal, só para resumir, um pouco antes do atleta entrar, a câmera vai lá, filma ele e mostra na TV. E no vestiário dele tinha uma TV que mostrava a transmissão da televisão americana. E nesse momento estava filmando o Jiri Prochazka, o adversário dele, se aquecendo. E no aquecimento ele estava ensaiando defesas de chute na perna. Na primeira luta entre eles, o Poatan castigou muito a perna do Jiri. E aí, como ele mencionou, ele percebeu que o Jiri estava treinando muito essa defesa de perna, mas deixava a mão baixa. E aí abriu o caminho para esse chute alto que nocauteou. Próximos passos do Poatan, Tirone. Bom, no queijo, logo no octógono após a luta, o Poatan mencionou que um dia gostaria assim de subir para os pesos pesados. Lembrando que o Poatan já foi campeão na categoria até 84 quilos, a mesma do Anderson Silva, né, os pesos médios. É o atual campeão dos meio pesados. E o peso pesado é a categoria seguinte. O Dana White, na coletiva de imprensa, logo ao final do evento, se mostrou não muito otimista para que essa transição ocorra no curto prazo. Disse que o Poatan que o brasileiro ainda tem algumas lutas a fazer na divisão dos meio pesados, alguns adversários, até que ele limpe a divisão e assim possa subir de forma tranquila e de forma consolidada, que não fique voltando e mudando de categoria. Mencionou até que o Poatan para um peso pesado, isso de fato é verdade, é um pouco leve para um peso pesado. A gente viu o exemplo que o John Jones, quando fez essa migração, ficou 2 anos sem lutar para adicionar o peso e massa muscular. Dito isso, Tirone, as opções do Poatan não são numerosas na divisão meio pesado, se de fato ele se mantiver na divisão dos meio pesados, que é o que eu acredito. O principal nome no momento é o Ankalaev, Magomed Ankalaev, que é um atleta russo, difícil, não muito empolgante, que é capaz de fazer inclusive algumas lutas monótonas, caso seja necessário, em busca da vitória. Não é tão empolgante quanto o Poatan. E o Ankalaev conta com o apoio dos atletas russos, inclusive o Islam Makhachev, algoz de Charles Oliveira, já o apontou como o único atleta capaz de parar o Poatan, capaz de fazer o wrestling, né, o jogo de luta agarrada, neutralizar o afiado kickboxing do Poatan. Se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe. O Ankalaev já disputou o cinturão em uma oportunidade, empatou
não perdeu desde então, bate na porta era cotado, inclusive, para ser o próximo da fila para enfrentar o Poitin, só que como teve essa mudança de data muito em cima da hora, para salvar o card, foi meio que natural trazer o Giri e o brasileiro. Tem uma questão de visto aí também, para o Ankalaev lutar nos Estados Unidos, talvez demande um pouco mais de preparação e programação por parte do evento. Tem outros nomes, como o próprio Jamal Hill, que o Poitin nocauteou em abril, tá falando bastante sobre o brasileiro, quer enfrentar, quer a revanche, não engoliu aquela derrota. Mas são poucos nomes, Tirone, e tudo leva a crer que o Poitin volta a lutar ainda este ano, ou em novembro em Nova York, como ele costuma lutar, ele que mora ali pela região de Connecticut, ou em dezembro aqui em Las Vegas. São essas duas datas e são essas opções de adversários, Tirone. Muito bem, meu caro. Passando a limpo, então, portanto, o UFC. Muito obrigado, Diego Ribas. Até a próxima. Valeu! Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu, pessoal.